Meu bom dia a todos os colegas de trabalho, as colegas. Vou comentar aqui nosso time. Dar as boas-vindas ao secretário Vladson, que preside o Conselho dos Secretários de Trabalho e Emprego, recentemente eleito, sucesso na missão, que não é pequena, liderar todos os secretários e secretárias de todas as unidades da federação é uma tarefa importante, gratificante, porém dificultosa. Eu desejo sorte aí ao amigo. Ao dar as boas-vindas a vocês, vamos divulgar o CAGED de janeiro. Na segunda-feira, cidade de Rio Grande, em Rio Grande do Sul, disse que em janeiro nós iríamos com mais de 100 mil no positivo. Estranhei um aspecto que parece que o tal do mercado ficou nervosinho, porque incapacitados que são de fazer projeções que corresponda com a realidade do Brasil. Foi assim em 2023, porque projetaram 0,7 no máximo de crescimento do PIB, crescendo 3,2. Projetaram no máximo 1,7 para 24, crescemos 3,8. Estão de novo tentando projetar para baixo a realidade da economia brasileira. Eu não sei qual é desse tal de mercado, porque não me apresenta o CPF para a gente poder conversar com ele, para ensiná-los a projetar corretamente, entender o coração do povo brasileiro, entender que o mundo na economia não se faz somente pela macroeconomia, tem uma coisa chamada microeconomia, que o presidente Lula sempre chama atenção e fala muito, que reage com as políticas públicas de aumento real do salário mínimo, que é impulsionado pela dinâmica das donas de casa, das famílias, dos empreendedores individuais, das microempresas, da microeconomia. Esse é o verdadeiro mercado, não esses que estão reunidos na Faria Lima, sei lá onde que estão reunidos, e que só projeta baboseira, e ultimamente só tem falado baboseira. E os ataques especulativos que muitas vezes acontecem, como aconteceu no final do ano, com aquele deslocamento do dólar para cima. Então, eu queria aqui fazer esse registro de forma a chamar a atenção de que nós precisamos atentar pelo que está acontecendo em cada unidade da federação, cada setor econômico do país, e que, especialmente, as políticas públicas acabam, de fato, provocando que a economia reaja positivamente. Outro registro é o estranhamento desse tal de mercado com a da posição deles de que gerar emprego positivo é um mal. Eu não consigo, Vladson, eu não consigo entender que quando anuncia empregos positivos, isso é um problema. E o Banco Central tem que tomar providência, tem que aumentar os juros. Que absurdo é esse? O que o Banco Central precisa, na minha modesta opinião, é monitorar, evidentemente, trabalhar, sim, com os valores para controlar a inflação, mas dialogar com os entes produtivos para dizer o seguinte: se preparem para uma economia crescente de maneira sustentável. Para ter sustentabilidade é preciso programar mais produção. Você controla a inflação também com oferta, porque se você não produz mais, evidentemente, se você tem um crescimento da massa salarial, um crescimento do número de empregos, mais gente com a capacidade de consumir, se você não aumenta a produção, pode provocar inflação. Então, o chamado é para os produtores, para os empresários, para quem toma decisão todo dia, para produzir mais. Aumente sua produção que você terá sucesso lá na gôndola do supermercado, quando é o caso do seu produto, que ele terá, sim, um processo, né, crescente de aceitação de consumo a partir da capacidade do povo de comprar.
como diz o presidente Lula sempre, por menor que seja o recurso na mão de muitos, ele vai virar consumo, vai virar produção. Por maior que seja o número na mão de poucos, vai virar ações na bolsa. E necessariamente não vira emprego. Vai virar concentração de renda para poucos. E nós queremos a distribuição de renda para todo o povo brasileiro. Nós queremos todos participando desse processo. Então, esse é o que eu queria aqui abrir falando, né, fazendo esse quase um protesto contra esse famigerado mercado que parece que torce contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Então, queria fazer esse registro e dizer que como será a reação de hoje, então? Se eu falei 100 mil, reagiu desse jeito, quando eu falar que é 137 mil, que é o caso. Em janeiro nós crescemos 137.303 postos de trabalho, resultante de 2.271.611 admissões e 2.134.308 desligamentos, portanto, um saldo positivo de 137.303. 4 das 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. Indústria, de novo, um registro muito positivo sobre a indústria, um processo contínuo de crescimento. E queria, de novo, destacar o emprego na indústria, por que a gente valoriza tanto o emprego na indústria? Sem desmerecer em absoluto comércio, serviço, outras atividades econômicas, que também nós comemoramos. Mas a indústria oferece um emprego de maior tempo de duração. Ele fica mais tempo no emprego na indústria do que nos outros setores. Os setores, a rotatividade é maior do que na indústria. Então, esse é o que queria destacar a vocês. E também a indústria, muitas vezes, oferece também boas remunerações em relação a outras atividades econômicas também. Então, indústria, saldo positivo de 70.428. Serviços, 45.165. Construção, 38.373. Agropecuária, 35.754. O comércio, uma diminuição de 52.417. É o único que registrou um saldo negativo, lembrando que, costumeiramente, comércio janeiro é a sazonalidade baixa. Tá certo, Paulo? Então, esse é só para relembrar isso, quem cobre o CAGED há vários anos sabe um pouco desse comportamento do comércio em janeiro. Em janeiro foi registrado saldo positivo em 17 estados da federação, com destaque para São Paulo, 36.125, Rio Grande do Sul, 26.732, Rio Grande do Sul confirmando a recuperação da economia rio-grandense, a partir de a injeção já feita da catástrofe climática do Rio Grande do Sul, de 82 bilhões de reais na economia rio-grandense, nesse processo de recuperação por parte da União. E é bom registrar também que talvez isso seja um feito histórico que nunca se observou em nenhum período da União, que numa situação como essa, que a União tenha investido tamanho vulto de recursos na recuperação de um estado, como foi feito no Rio Grande do Sul por parte do governo liderado pelo presidente Lula. Santa Catarina, 23.062, com os desempenhos negativos, Rio de Janeiro, 12.960, Pernambuco, 5.230, Pará, 2.203. Bom, vocês têm também acesso a todos os demais unidades da federação, mas destacar os que mais geraram e os que mais teve o saldo negativo nesse mês de janeiro. Evidentemente, aqui tem estado, pois a Paula e o Rainer pode explicar no detalhe para vocês, né? Tem aqui estado que tem sazonalidade, enfim, você tem aqui as questões de monitoramento que a gente faz mês a mês. 71% dos postos gerados podem ser considerados típicos, 29% não típicos, especialmente os
carteira assinada de pessoas físicas rural. Os chamados KIPF. Aprendiz 12.421, 30 horas ou menos, 10.979. O acumulado 12 meses, de fevereiro de 24 a janeiro de 25, 1.650.785, levando aí o estoque para 47.341.293 vínculos, mostrando um crescimento de 3,6% do estoque nesse momento aqui. Fevereiro de 23, janeiro de 24, foi de 1.537.449. Veja que o mercado reagiu com o saldo de 137.303, e ele devia, na verdade, observar que nós começamos abaixo do que começamos em janeiro do ano passado. Do ano passado foi de 173 mil. Né? Então, a minha preocupação é essa. Não é que nós geramos muito. Eu queria os 173 mil do ano passado. Então, só para ficar aí um registro aos colegas de imprensa, esqueci de cumprimentar o pessoal que estão no link, também bem-vindos aí à nossa divulgação. Ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa adiantar para vocês antes da Paula. Salário. Mais uma. Bom, os grupos populacionais antes salário, mulheres 28.036, homens 109.267. Esse mês o desempenho das mulheres ficou um pouco abaixo do que vinha acontecendo, né? Por causa dos setores que contrataram, né? Agricultura, indústria e as atividades de construção. O maior número pardos, 118.865, brancos 66.305, pretos 19.902, indígenas 15.132, saldo negativo para os amarelos, menos 277. Salário médio real de admissão, janeiro 25, foi 2.251,33, com aumento de R$ 89,00, ou seja, 4,12. Comparação ao valor de dezembro de 24, 2.162,32. Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes das sazonalidades do mês, o ganho real foi de R$ 40,75, 1,84%. Para os típicos, salário de R$ 2.284,61, 1,5% maior que o valor médio, enquanto os trabalhadores não típicos foi R$ 2.035, 23 centavos, 9,6% menor do que o valor médio. Penso que sejam essas informações relevantes que eu queria trazer aos senhores e senhoras e abrir para eventuais perguntas. CAGED. Outro assunto? Então vamos ver quem que tem CAGED primeiro, pode ser? Tudo bom, ministro? Desculpa. Tudo bom, ministro? Bom dia, Luísa do Jota. Quando a gente olha na comparação de janeiro de 2024 com janeiro de 2025, a gente observa uma queda de 20% nesse mês a mês. Eu queria entender, olhando pela frente, se existe a perspectiva de queda na comparação mensal e, se positivo, se o governo tem alguma intenção de reagir a essa queda, se tem algum plano. O senhor mesmo comentou agora de um estímulo pela oferta, né, não reduzindo a demanda, então queria entender mais esse cenário pela frente.
diante desse dado? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Veja, eu disse que estranhei a reação no mercado exatamente por isso. É um número menor do que o ano passado. E o número é menor, inclusive, no que correspondeu às demissões de dezembro, né? Acredito eu que pelo impacto do aumento de juros. O aumento de juros inibe investimento e estrangula o orçamento. Então, eu esperava que o mercado reclamasse do aumento de juros. Não pode aumentar os juros, porque isso inibe investimento e estrangula o orçamento da União dos Estados e Municípios. Veja a contradição. O mercado pede mais juros. Se o Banco Central entrar nessa do mercado e continuar aumentando os juros, vai inibir investimento no ano, vai inibir o crescimento da economia em 25. É isso que nós desejamos? Inibir o crescimento da economia em 25? Ou nós queremos que a economia continue crescendo, gerando empregos e oportunidades? Mas o Banco Central fala nisso, tem que inibir o crescimento para controlar a inflação. Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Nós precisamos estimular o crescimento da economia, produzir mais para controlar a inflação. Não é inibir. Se a gente inibe crédito e aumenta juros, você inibe investimento. Se você inibe investimento, você está inibindo ter mais produção para ter mais produto na prateleira para controlar a inflação pela oferta. Não existe só um mecanismo de controlar a inflação só pela restrição. Pelo amor de Deus. Pelo menos essa é a minha visão. Ninguém disse que eu estou equivocado até agora. Então, esse é meu posicionamento. Isso que eu queria pedir juízo para o Banco Central, porque nós não podemos sinalizar com aumento de juros. Sinalizar com aumento de juros, o empresário fala, pô, eu vou produzir mais para quê? Eu vou aumentar a produção para quê? Se vou ter aumento de juros, as pessoas perderão a capacidade de consumo. Se perderão a capacidade de consumo, meu produto vai sobrar na prateleira. Esse é o debate que nós precisamos fazer. E não simplesmente aumenta os juros, porque aumenta os juros, contra a inflação. Claro, as pessoas perdem capacidade de consumo. Se perde capacidade de consumo, percebe? O que nós temos que dizer para o empresariado? Produza mais e planeje o seu resultado econômico de crescimento do seu faturamento por escala e não por unidade. Quando a gente restringe, você estimula o empresário a ter a sua planejamento de faturamento a partir do ganho da unidade e não por escala. Se você tem uma produção em escala, você pode oferecer por menor preço e controla a inflação por aí. Então, esse é o debate que precisa se fazer com os entes produtores do país. E o governo vai fazer. Mais alguém, Caged? Bom dia, ministro. Minha pergunta é só sobre os grupamentos de atividade econômica. Eu gostaria de saber se teve alguma coisa fora da curva que impulsionou a criação de vagas desculpa, no setor de indústria, considerando que geralmente é o setor de serviços que lidera essa criação. O que tem é o esforço do governo, liderado pelo presidente Lula e coordenado pelo vice-presidente Alckmin, de discutir a indústria brasileira, a retomada da reindustrialização do país e os vários anúncios de investimento, de crédito dirigido aos vários setores da economia brasileira, né, desde a pequena, do microempreendedor, da grande indústria, da indústria química, da automotiva, do papel, dos papeleiros, ou seja, todos os segmentos industriais participaram longamente dos debates com o governo coordenado pelo vice-presidente Alckmin, os vários anúncios feitos da nova indústria, enfim, isso tudo que tem estimulado o investimento industrial. E o consumo. Se você tem consumo, o investidor acredita nesse processo e vai investir. O que nós precisamos, como dizia o ex-ministro, fugiu o nome do companheiro
aquela da Perdigão, soltar o animal do empresariado para o investimento. Invista que vai dar certo, pode produzir que vai ter consumo. É isso que nós vamos estimular. O Banco Central tem sido um zagueiro em relação a isso, não permitindo que isso aconteça. Então nós temos que estimular mais produção. Eu acho que não existe nada fora, um ponto fora da curva propriamente disso. Existe um planejamento realizado pelo governo de estimular a reindustrialização, investimento na indústria, portanto, os resultados começam a aparecer. Apareceu ano passado, 23, vocês se lembram que eu falava aqui, está faltando a indústria aqui, a indústria está andando de lado, lembram disso? 24 começou a reação, particularmente a partir de meados do ano passado, como a partir de maio, como observaram que o governo estimulava um processo de reindustrialização para valer, verdadeiramente falando, né? Isso, os resultados começam a aparecer. Isso, eu acho que isso é consequência desta política planejada por parte do governo. Mais alguém? Se não, Caged? Sim. Posso só insistir, então, com o que o senhor trouxe de crítica a essa política monetária, aumento de juros. A gente já tem a previsão de mais uma alta contratada e sem uma sinalização. Eu não participei desse contrato. Sim. Digo pela autoridade monetária, pelo Banco Central. Contratado com quem? E sem uma sinalização... sinalizou por pressão do mercado, respondendo ao mercado, essa ânsia do mercado. E tem essa sinalização de alta. Eu espero que ele não cumpra esse contrato. Perfeito, essa é a minha pergunta. Num cenário que ele cumpre com essa sinalização e a gente não tem sinalização para as próximas reuniões, vocês têm alguma previsão do resultado do Caged nos próximos meses, considerando esse cenário de alta de juros que a gente está... Veja, eu tenho a obrigação de alertar. De alertar o seguinte, o que todo mundo já sabe. Aumento de juros inibe investimento. Se inibe investimento, inibe geração de empregos. Nós temos que fazer esse alerta. Ao mesmo tempo, tem uma crença. A crença de que a economia brasileira continuará crescendo. Mesmo apesar do Banco Central. Apesar do aumento de juros. Continua crescendo. Você tem, por um lado, isso é uma recessão, mas por outro lado, os empresários acreditam no planejamento, no estímulo que temos a partir da coordenação do vice-presidente de dizer, olha, indústria, invista. Tem um processo crescente de consumo no mundo, não é só no Brasil. E você tem várias fragilidades global de fornecimento de vários ingredientes que nós precisamos responder com produção. O que nós temos é que casar essa coisa da política monetária, estar em sintonia com isso para facilitar e aumentar o grau de segurança ainda mais por parte do empresariado, né, que é quem investe, que é quem trabalha diariamente, olhando a produção, olhando a capacidade de consumo, olhando que o governo vem estimulando mais crédito. Se você bota mais crédito é para estimular o crescimento da economia, portanto, estimular investimento. O que está faltando esse casamento aqui para que facilite ainda mais, né, o papel do verdadeiro investidor, que é quem investe na produção, na geração de emprego. Vamos para o teu ponto. Tudo bem, não. Bom dia, ministro. Os senhores anunciaram ontem a liberação de recursos, né, que estão travados no FGTS do pessoal ali que eu estou pelo saque aniversário. Eu queria entender se isso representa um recuo do governo, que o governo desistiu de fato de acabar com o saque aniversário e por que isso aconteceu? É por causa da queda da popularidade do presidente? Veja, não tem absolutamente nada com queda de popularidade. Mas desistiu de acabar? Só para a gente deixar claro aqui. Vai continuar a Veja, modalidade? eu vou continuar militando para acabar com esse aniversário. Porque aqui tem vários atores nessa mesa. Não são somente os bancos, tem os trabalhadores, que é o ator principal, e tem a construção civil. O Fundo de Garantia, repito, ele tem a missão de proteger o trabalhador e a trabalhadora quando do infortúnio do desemprego. Então, esse é o ponto de partida da criação do Fundo de Garantia. Como que o trabalhador, quando demitido, ele tem uma poupança para te socorrer no infortúnio do desemprego ou
uma doença gravíssima na família ou especialmente na aquisição da sua casa própria, né? Portanto, ele é ao mesmo tempo uma poupança protetora do trabalhador e um fundo de investimento de infraestrutura para aumentar a produção do país, para reduzir o prazo que ele tem quando ele é demitido, que a economia propicie que ele volte mais rapidamente a ter o seu emprego. Então, é um fundo de investimento para propiciar com que o trabalhador fique menos tempo possível desempregado. Essa é a essência do Fundo de Garantia. Pode olhar lá, né, quem criou o Fundo de Garantia, qual era a essência da criação do Fundo de Garantia. Que é isso aqui. O saque aniversário é uma distorção do papel do fundo. Veja, agora o governo não decide essas questões sozinhas. Eu sou realista, pé no chão, né? Ao consultar o parlamento diz: isso aqui não tem chance de prosperar. Então eu não vou ficar insistindo com uma coisa que não tem chance de prosperar. Esse é o fato, tem nada a ver com popularidade. O Congresso, que aprovou no governo anterior, que hoje o presidente da Câmara foi relator desse projeto, percebe? Então, assim, não vamos criar um constrangimento com o parlamento. Está dado, vamos para frente. Né? Quem sabe no futuro se rediscuta isso. O que nós trabalhamos é para criar uma condição aos trabalhadores e trabalhadoras que não tinha até então um crédito barato, que viram no modelagem saque aniversário a possibilidade de antecipar o seu fundo para ter um crédito barato para ele poder cuidar da vida, uma emergência e tal. Então tem pessoas que têm lá, né, 20 mil reais no fundo, né, no seu saldo, e tá comprometido esses 20 mil, sei lá, 10 mil para o sistema financeiro por antecipação dos seus fundos a partir dessa modalidade de saque aniversário. Temos que respeitar. Eu tenho que respeitar isso. Né? Agora, nós buscamos criar, neste momento, um outro produto que nós pensamos lá em 2003, quando o presidente Lula venceu as eleições em 2003, eu fui a pessoa que fiz essa sugestão ao presidente Lula criar a modelagem de consignado a partir da folha de pagamento, para reduzir os juros, ter um crédito barato para os trabalhadores, para se tem garantia, porque a desculpa do sistema financeiro sempre é: por que a taxa de juros do crédito pessoal é muito cara? É pela inadimplência, pelo risco de inadimplência e tal. Então você tem que pensar segurança, né? Quem emprestou tem segurança de receber. E criamos lá a sugestão consignado folha de pagamento, que foi pensado a partir da lógica do trabalhador privado. E o que levou a estimular a pensarmos isso? Era a situação que o Lula assumiu em 2003, com uma situação dramática de endividamento dos trabalhadores. Então tinha trabalhador, e não é trabalhador de todos os níveis de emprego, de pequena, de micro e grande empresa, Volkswagen, Scania, Mercedes, enfim, que estavam endividados no sistema financeiro e nos agiotas. Né? Então era criar a condição de redução de juros para os trabalhadores que tinham a possibilidade de dar a sua folha de pagamento como garantia, parte dela. Né? Ocorre que pegou no serviço público e aposentados e pensionistas. Os trabalhadores privados, a grande massa ficou privada desse crédito porque tinha uma necessidade do seu empregador fazer um convênio com uma ou mais instituição financeira para oferecer, e a grande maioria das empresas não fizeram. Então se resume a ordem de 4 milhões de trabalhadores, 47 milhões aqui que nós acabamos de anunciar de estoque, tem a ordem de 4 milhões de trabalhadores que têm a possibilidade de ter o seu crédito consignado, folha de pagamento, né, do setor privado. Veja, insignificante, né? Perto de 47 milhões. Então, nós nos colocamos a pensar para oferecer ao trabalhador alternativa a ele em relação ao saque aniversário
né, a antecipação do Fundo de Garantia do Saque Aniversário. Veja que dos trabalhadores com Fundo de Garantia, 53% não aderiram à modalidade de saque aniversário. 53% não aderiram ao saque aniversário. Ok? Então vamos registrando isso, por favor, para a gente entender do que nós estamos falando exatamente. Dos que aderiram ao saque aniversário, há uma grande reclamação que eles foram ludibriados, enganados. Faltou a eles informação quando aderiu ao sistema do saque aniversário, porque não foram informados à época que, em caso de demissão, eles teriam 2 anos ou mais, que depende da sua data de aniversário, depende da data de demissão, combina com a data de aniversário, ele fica mais de 2 anos sem poder sacar o seu saldo de garantia. Você tem o exemplo de 20 mil, que deve 10 mil para o banco, 10 mil é líquido dele. 10 mil ele deixa lá para honrar os compromissos que ele fez com o banco, mas 10 mil ele tem o direito de ir lá e sacar. Ele não pode. Falou, mas eu não sabia. Eu não sabia. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos trabalhando para que todos os trabalhadores tenham essa informação e vamos dar essa informação individualizada a eles. Todos os trabalhadores e trabalhadoras receberão informação individualizada do que vai ser a regra do jogo daqui para frente. Qual é a regra do jogo? Esses 12 milhões, veja, 12 milhões de trabalhadores, 12 milhões e 100 mil trabalhadores foram demitidos que tinham aderido ao saque aniversário, fazendo antecipação ou não, porque dos 12 milhões de trabalhadores, 2 milhões e meio não fizeram antecipação, simplesmente fizeram saque aniversário. Somente no dado do aniversário dele ia lá e sacava, ok? 9 milhões e meio de trabalhadores, desses 12 milhões e 100, além de aderir ao saque aniversário, ele fez antecipação. Tem um caso de um senhor que ele tem lá, ele pega lá o seu aplicativo na caixa, entra lá, fundo de garantia. Quanto que ele tem? Ele tem 75 mil reais no fundo. De 75 mil, ele antecipou 35 mil junto à instituição financeira. Então, ele tem 40 mil líquido dele. Esse trabalhador, com o que eu vou explicar agora, na medida provisória, que vai sair sexta-feira, ele terá, portanto, o direito de ir lá e sacar os seus 40 mil. Os outros 35 mil vai ficar lá para honrar o que ele antecipou junto à instituição financeira, que receberá em parcelas, tal como o contrato assinado com esse senhor. Até aí, entendeu? Entenderam? Alguma dúvida até aí? Não, né? Muito bem. Então, vou aproveitar... O anúncio vai ser sexta-feira no Palácio do Planalto? Não terá anúncio do Palácio do Planalto. A medida provisória será publicada sexta-feira. Não terá solenidade de anúncio. Será publicado, então. Okay. Vai ser publicada sexta-feira a medida provisória que autoriza o pagamento do saldo retido do Fundo de Garantia para trabalhadores e trabalhadoras que optaram pelo saque aniversário, que foram demitidos no período de janeiro de 2020 até a data da publicação. Ok? O montante é estimado em 12 bilhões de reais para 12 milhões e 100 mil trabalhadores, que eu já tinha me referido. Ok? Os pagamentos serão realizados 5 de março, 6 de março, não? 5 de março? Vai ser 5, 6, né? Mas isso aqui é o pessoal do... É só para não falar a data errada, só checar isso aqui. 6 de março? 6 de março, até porque tem aí um carnaval que os bancos não vão funcionar. Pagamento 6 de março até 3 mil reais. Então, assim,
Quem tem menos de R$3.000 receberá a totalidade. Quem tem mais de R$3.000 receberá R$3.000 nessa primeira parcela. E terá a segunda parcela, para quem tem um saldo maior de R$3.000, e no dia 110 dias depois, que será no dia... Eu não tenho data, só para 110 dias. 110 dias depois da publicação, ok? Tem a ordem de 2 milhões e pouco de pessoas que não fizeram, aliás, que não tem conta. O pessoal vai receber na conta. Os que não têm conta bancária, ele tem a conta no Fundo de Garantia, mas não tem conta bancária. Então, ele vai poder recorrer ao sistema Caixa nos postos de atendimento Caixa. Agência, na lotérica, enfim. Caixa Aqui, toda a rede Caixa, e eles poderão fazê-lo. A primeira parcela representa 93,5% dos trabalhadores. 93,5% dos trabalhadores têm abaixo de 3 mil, ou tem até 3 mil, né? 11.400.000 trabalhadores receberão a sua totalidade na primeira parcela. Os demais, né, que têm acima disso, vão poder sacar depois de 110 dias da primeira parcela. Contou a primeira parcela, conta 110 dias, estará na conta também. Dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre outro assunto que o senhor citou. O senhor falou que tem que estender a possibilidade de juros mais baixos para o consignado, né, do setor privado. Quando é que isso vai estar disponível? Vocês estão dizendo há muito tempo que isso vai ter, mas não falam nunca quando é que vai estar disponibilizado para o pessoal, o trabalhador. O novo consignado? Isso. Tá. O pessoal quer saber quando exatamente que vai poder contratar esse Vamos fazer o seguinte. Semana pós-carnaval, a gente fala detalhadamente sobre esse assunto. Ok? Tem nenhuma estimativa? Assim, primeiro semestre, nenhuma estimativa? Uma semana pós-carnaval. Estou te dando estimativa. Mas o senhor falou que ia falar com a gente semana passada e não falou também. Porque agora que está fechado, a semana que vem, pós-carnaval, nós vamos soltar a medida provisória uma semana pós-carnaval. Mas o que está impedindo não é nem a medida provisória, é o sistema ali, né? O sistema internet ali, né? Agora o sistema está redondo, então agora nós podemos já falar com mais firmeza. Então, a semana pós-carnaval, nós vamos programar a assinatura do presidente dessa medida, e aí a gente fala no detalhe a vocês, para a gente misturar o assunto com o FGTS, que eu acho que é muito importante, especialmente para esses 12 milhões e 100 mil trabalhadores. E a preocupação sempre, de minha parte pelo menos, foi de atender esse reclamo, né, que assim, as pessoas, partindo do que as pessoas falam como verdade, se eles entraram nesse sistema sem ter conhecimento que na demissão ele perderia por X tempo o direito de sacar o que é seu, de uma grande injustiça. Então, o que nós estamos fazendo sexta-feira é fazer justiça a esses 12 milhões e 100 mil trabalhadores. Não tem absolutamente nada a ver com o que o mercado aventou, com os editoriais aventaram. Não tem absolutamente nada a ver. Então não tem uma data ainda para o lançamento do sistema? Tem a data de lançamento. O senhor só não quer falar para a gente? Exatamente. Tá bom, obrigado. Não é que eu não quero, eu não vou falar. Só um registro que o Chico me lembra aqui, assim, o saque aniversário continua, tá certo? Não estamos caminhando o fim do saque aniversário. Agora, o trabalhador vai ser informado individualmente, mas já adiantando, quem fizer adesão daqui para frente, a sistemática da proibição do saque imediato continuará. E como eles estão sendo informados, eles não podem no futuro falar, não sabia, isso é injusto, tal. E mais que isso,
nós iremos disponibilizar o sistema de consignado folha de pagamento para que ele tenha acesso a um crédito tanto quanto barato como no fundo de garantia. Então, esse é o que o governo está propiciando nesse momento aqui. Quem pediu aqui? A menina. A gente está, ministro, por favor, uma última pergunta. A gente está falando aqui de 2 medidas de estímulo ao trabalhador, né, FGTS, consignado. Queria saber se tem a perspectiva de novas medidas em caso de desaceleração ou novas medidas de impulso à economia que não além dessas 2, por favor. É possível que tenha, mas não é de minha responsabilidade, portanto, não vou aventurar. Então, eu só sou partícipe, não titular. Então não seriam medidas do Ministério do Trabalho? Se houver necessidade, não seria medida do Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho, partilhado com Fazenda, partilhado, liderado, coordenado pela Casa Civil, são essas 2 medidas. Ministro, aqui. Que não tem nada a ver com funcionamento do mercado, nada disso. É trazer justiça, trazer condições dos trabalhadores poder ter acesso a crédito barato. Ministro. Afinal de contas, a gente oferece para a agricultura familiar, para o agronegócio, oferece para as grandes empresas, para a microempresa, para a média empresa, é justo que tenha também para os trabalhadores. E o que eu acho estranho é o mercado não reclamar nada do Plano Safra para o agro, nada de crédito para segmento industrial, e reclamar na hora que chega a vez do trabalhador. Isso que eu não entendo. Pois não. Flávia Said, aqui do Metrópolis. O senhor falou que vai continuar aí militando, né, pelo fim do saque aniversário, apesar de ter essa resistência no Congresso. Mas está em debate alguma, por exemplo, limitação do número de parcelas que podem ser antecipadas, né, ali na forma de empréstimo? Isso ainda segue em debate. Teve um número, né, de limitar até 5 parcelas que foi falado. Queria saber se isso segue em discussão. E só mais emendando aqui, como que o senhor responde a essas críticas de que a liberação extraordinária, né, de recursos da FGTS pode acabar comprometendo a sustentabilidade do fundo, que é o que o pessoal da indústria da construção alega, né? E se o senhor vê também, como o senhor comenta essas avaliações de que a liberação pode acabar pressionando a inflação, fazendo com que o Banco Central também endureça a sua política de juros. Obrigada. Eu acho, assim, a construção civil tem muita razão na preocupação com a sustentabilidade do fundo, que é a minha preocupação. Quando eu falo da problemática do sistema saque aniversário, primeiro, ter a poupança protetora ao trabalhador no infortúnio do desemprego e continuar sendo um fundo robusto de investimento, especialmente para habitação, e habitação de moradia para trabalhadores de baixa renda, que é um benefício que se traz fortemente. E quando se olha para o desenvolvimento, por exemplo, de saneamento básico no país, grande parte dos saneamentos realizados, concretizados no Brasil, em todo o território nacional, passou pelo financiamento do Fundo de Garantia. Então, ele tem uma grande prestação de serviço em relação a isso, e grande parte das habitações de baixa renda passou para o financiamento do Fundo de Garantia, né? Inclusive com subsídio para baixa renda. Então, ele presta um serviço extraordinário para o desenvolvimento do país e para a classe trabalhadora. Então, esse é o aspecto que a construção civil está colocando, que eu concordo plenamente com a preocupação. Tranquilizo, não é, a todos que possam ler, nos ouvir, assistir, de que essa liberação dos 12 bilhões é direito líquido certo desses trabalhadores. Não é? E se eles tomaram sem ter conhecimento desse castigo que propõe a sistemática, não é justo que eles sejam sacrificados. Portanto, a liberação dos recursos é para fazer uma justiça a esses trabalhadores. Ele não compromete a sustentabilidade do fundo. Ele comprometerá a sustentabilidade do fundo se a gente criar isso como norma sistemática. Se a gente der continuidade nesse processo, ele pode comprometer a sustentabilidade do fundo. Essa reação, por conta disso, a minha militância.
alinhado com a construção civil. Estamos juntos nesse processo para manter a sustentabilidade do fundo e vamos manter a sustentabilidade do fundo. Né? Então, é por essa razão que os futuros que eventualmente queiram aderir ao saque aniversário têm que saber que não haverá outra possibilidade que estamos fazendo agora, que é liberar de forma extemporânea para fazer uma justiça, mas que entrar no futuro tem que saber que tem essa preocupação e mais, que nós estamos lhe oferecendo a sistemática do consignado folha de pagamento para ele ter acesso ao crédito barato nas suas emergências que ele possam ter. Então, nós estamos criando alternativa de preservação do fundo. Isso é um debate que os membros discutem, o pessoal da construção civil discute, mas isso não estará em debate em qualquer medida legislativa para ser encaminhado para o Congresso. Ministro, só para tirar uma Pelo dúvida, menos nesse momento. Só para tirar uma dúvida, são duas parcelas, então, a primeira em 6 de março e a segunda parcela para quem tem mais de 3 mil em junho, que são 110 dias depois da publicação, que é na sexta-feira. Perfeito. Só para complementar, vai ter uma diferença pelo mês de nascimento da pessoa? Não. Todo mundo 6 de março. A única diferença que tem é para os trabalhadores que não tenham conta, ok? Que está os 2,5 milhões que eu me referi. Aí tem um calendário aí de datas tal de nascimento, que é o seguinte. Vou repetir todinho, tá? Dia 6 de março, na quinta-feira, pós-carnaval, será até R$3.000 liberado para todos que tenham. Todo mundo recebe, os que têm acima também, mas é até 3.000, né? Então, todo mundo que tem até 3.000 receberá integralmente no dia 6, quinta-feira. Os trabalhadores que não têm conta cadastrada na Caixa, quem nasceu de janeiro a abril, dia 6 de março, quem nasceu de maio a agosto, dia 7 de maio, e quem nasceu de setembro a dezembro, 10 de março. Mas somente quem não tem conta, ok? Quem tem conta será integralmente no dia 6. Ministro, só uma pergunta, eu sei que a gente pode talvez ver o dado posteriormente, mas você já tem uma estimativa desses 12 bilhões, então eu posso dizer que a maior parte já vai ser liberada nesse começo. Vocês têm Em número de valor, será mais ou menos metade agora, metade lá na frente. Tá bom, obrigada. Porque as grandes contas, né, vão ficar para depois, mas o valor assim, dos 12 bilhões, vamos chamar assim, vai mais ou menos na metade. A grande conta recebe até 3.000 também. Não, reafirmando, né, que as grandes contas recebem os 3.000 agora, né, e o restante lá na frente. Outra coisa importante, vamos imaginar o trabalhador entra no aplicativo agora e vê lá que ele tem um saldo no fundo de garantia. Vou continuar com o exemplo dos 20.000, né? Ele tem lá os 20.000, mas ele tomou empréstimo, antecipou, tal, 10.000. Então ele vai receber 10.000 e não 20, né? Porque os 10 que ele tomou continua lá para honrar as parcelas que ele negociou, tá? Bernardo Lima, do Jornal Globo. Outra dúvida em relação ao saque aniversário. Hoje, quando a pessoa é demitida, ela continua recebendo anualmente o saque aniversário, né? Com a publicação do MB, da medida provisória, para receber todo esse saldo restante, essa pessoa vai precisar abrir mão do saque aniversário? E se sim, ela vai fazer isso incluindo para a contativa? Veja, se a pessoa continua no saque aniversário, ele continua com a rescisão de sacada aqui para frente. Ok? Em demissão, ele vai continuar com a rescisão. Ele está sabendo. Ele tem a oportunidade de uma transição. Se ele continua no sistema saque aniversário, ele continuará com o sistema que a lei prevê hoje. Nós estamos fazendo uma medida provisória para corrigir uma injustiça pela ausência de conhecimento. A partir de agora, todo mundo tem conhecimento, né?
Então, se ele continua, a preferência dele, fala, não, quero continuar no saque aniversário, vai continuar no saque aniversário, já vai continuar a correção quanto demissão. É isso? Cadê o Carlos Augusto? Não está aqui, né? Não está aqui. Mas é isso, sim. Isto, liquidamos todas as dúvidas? Só uma última dúvida técnica, ministro. Tem o pessoal que, a partir do momento, entre o março e os 110 dias, quem contratar já está na regra nova, não é isso? Só para ficar claro. Tudo bem, obrigado. Perfeito. Estou liberado? Muito obrigado mais uma vez. Mês que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo para trazer os números de fevereiro. Espero que seja melhor que janeiro. E que o mercado não fique nervoso, que acostume com a geração de emprego, importante para os trabalhadores que estão desempregados. Obrigado, pessoal.